Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, segunda-feira, dia 20 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 43 ao 54. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim, Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: pode ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1 da tarde. O pai verificou que tinha sido exatamente nessa mesma hora que Jesus lhe havia dito: teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, bendito seja o Senhor por tudo o que Ele tem realizado na nossa vida, através do poder transformador da sua palavra. Esse é o propósito de nós estarmos todos os dias reunidos. Fazer dessa palavra um alimento para a nossa vida. Fazer dessa palavra a voz do Senhor, que fala conosco todos os dias, nos encorajando, nos impulsionando para viver de acordo com os propósitos de Deus para cada um de nós. Deus tem um propósito na vida de todos. O que nós temos que fazer é abrir o coração e deixar que essa palavra possa fecundar na nossa vida e possa trazer tudo aquilo que o Senhor sonha, tudo aquilo que o Senhor deseja para cada um de nós. O Evangelho de hoje, ele vai nos falar, irmãos e irmãs, justamente sobre isso. Vai nos dar um grande exemplo de fé, de um homem que acreditou na palavra de Jesus, de um homem que, ouvindo falar de Jesus e tendo o seu filho doente, esse homem vai em busca do Senhor. O seu filho estava quase morrendo. E aquele homem, então, ele vai ao encontro do Senhor, ele vence todas as barreiras e ele chega diante do Senhor. Ele era um homem importante, era um funcionário de alto escalão, um funcionário que estava ali diante do rei, um homem que tinha empregados ao seu serviço.
mas que naquele momento ele esquece a sua posição social, ele esquece o poder que ele tinha sobre a vida de outras pessoas. E aquele homem, então, ele vai ao encontro de Jesus. Ele clama a libertação. Ele pede a Jesus que pudesse ir com ele, porque o seu filho estava morrendo. Ele clama a misericórdia. E quando aquele homem ouve Jesus falar, aquele homem, ele confia, ele acredita na palavra proclamada de Jesus. Pode ir, o seu filho está salvo. E é por isso que no início do Evangelho, o Senhor vai declarar mais uma vez que o profeta não é bem aceito na sua própria terra. Mas quando ele chega na Galileia, os galileus receberam bem o Senhor, porque tinham ouvido falar das maravilhas que estavam sendo realizadas através de Jesus. E aquele povo acredita. E aquele funcionário do rei, quando ele ouve dizer que Jesus estava ali, ele vai ao seu encontro. Aquele homem acredita na palavra do Senhor. Essa palavra, irmãos e irmãs, que nós ouvimos todos os dias, é a palavra do Senhor. É a mesma palavra de Jesus quando estava aqui na terra. Então, nós somos chamados a ouvir a palavra, mas somos chamados ainda mais a acreditar na palavra de Jesus. Aquele homem, ele queria que Jesus fosse com ele. Mas quando Jesus proclama a cura para o seu filho, na mesma hora, ele acredita. Ele confia que Jesus, ele poderia proclamar a palavra. E que mesmo de longe, o seu filho estava sendo curado. E é isso que nós chamamos de fé. A certeza das coisas que nós ainda não estamos vendo. Então, meu irmão e minha irmã, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós ouvimos uma pregação, quando nós ouvimos uma homilia, quando nós ouvimos uma palavra de Deus em direção à nossa vida, nós temos que confiar que é o Senhor que está falando. Nós temos que acreditar que é a boca do Senhor falando com cada um de nós. E quando o Senhor fala, acontece. Quando a palavra de Deus é pronunciada sobre a nossa vida, aquilo que o Senhor falou vai se cumprir. E nós temos que acreditar que a palavra de Deus não é uma palavra de um homem, é a palavra do próprio Senhor, que fala ao nosso coração todos os dias. Quantas vezes nós acabamos não prestando atenção naquilo que o Senhor está nos falando, da maneira que Ele está nos falando, e nós pedimos respostas ao Senhor, e achamos que Ele não está nos ouvindo, mas Ele está nos ouvindo, e muitas vezes Ele está nos falando, através de pessoas, através da sua palavra, como Ele pode e quer falar ao seu coração agora, através de uma canção, através de um louvor. O Senhor fala conosco. Ele fala conosco todos os dias. E a nossa missão é crer. A nossa missão é tomar posse da palavra de Deus sem duvidar. Nós não podemos duvidar do Senhor. Nós temos que confiar, como esse homem acreditou, como esse homem confiou. O Senhor simplesmente disse para ele: pode ir, o seu filho está vivo.
O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Aquele homem não ficou perguntando: Senhor, vai comigo. Senhor, como que o Senhor sabe que o meu filho está vivo? Como que o Senhor sabe que ele foi curado? Será, Jesus, que eu não vou chegar na minha casa e vou encontrar o meu filho morto? Não. Aquele homem simplesmente, ele acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Acreditar, meu irmão e minha irmã, é isso. Acreditar é ter a certeza que o nosso Deus não mente, que a sua palavra é fiel, é verdadeira. Essa palavra que declara através de uma profecia, assim como a chuva cai na terra e não volta se antes ter feito a sua missão, assim também é a palavra que sai da minha boca. Ela não volta sem ter cumprido o seu propósito. E esse propósito é na minha vida. Esse propósito é na sua vida. Então nós temos que crer. Nós temos que acreditar. Confiar que o Senhor, Ele fala conosco. E Ele libera todos os dias palavras de cura, palavras de bênção, palavras de correção, palavras de mudança de vida. E quando nós ouvimos a sua palavra, nós temos que dizer no nosso coração: obrigado, Senhor, eu creio. Eu tomo posse. Mesmo que eu não esteja vendo, Senhor, mas eu creio que o Senhor está agindo nessa situação da minha vida, porque a sua palavra foi liberada para mim. Eu tomo posse dessa palavra, Senhor. Eu tomo posse do que o Senhor está falando comigo. Quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós não podemos ler e não podemos ouvir como se fosse somente uma história do passado. Nós temos que atualizar todos os dias a palavra de Deus na nossa vida. O que aconteceu com aquele homem é o que o Senhor quer realizar na nossa vida. Aquele milagre aconteceu porque Jesus proclamou a palavra, mas também porque aquele homem acreditou. É uma via de mão dupla. A palavra de Deus é proclamada e nós acreditamos. E quando nós acreditamos, nós podemos caminhar com a certeza que a resposta de Deus vai chegar e que no momento certo o Senhor vai agir. Minha irmã, meu irmão, olha hoje para o seu coração. Olha hoje para a sua vida. Como está a sua fé? Como está o seu relacionamento com Deus? Quantas coisas você pode ter pedido ao Senhor e ainda não ouviu uma resposta? Mas eu quero hoje te dizer: continua acreditando. Continua confiando. Porque Deus é fiel. Deus é fiel e justo. E Ele está conosco, o Senhor está com você. Ele está te amparando. Quantas e quantas coisas de ruim não aconteceram na minha vida e na sua vida, porque ali estava a mão poderosa do Senhor. Quantos livramentos durante o dia o Senhor nos concede. Quantas portas se abrem e quantas portas erradas o Senhor fecha. Porque Ele é Deus. O Deus que está comigo, o Deus que está com você e que nos chama a acreditar. Se nós pegarmos os homens e as mulheres que serviram ao Senhor desde o Antigo Testamento, eles foram pela fé.
Abraão é chamado pai da fé. Moisés viveu pela fé. Tantos outros que ouviram o chamado do Senhor. Noé viveu pela fé. A bem-aventurada Virgem Maria viveu pela fé. São José viveu pela fé. Porque ouviram a palavra do Senhor e creram e agiram conforme o Senhor mandou que eles agissem. Eles não viam e não sabiam o que ia acontecer, mas eles acreditaram. Quando Pedro estava tendo o seu encontro com Jesus, eles haviam tentado pescar a noite toda e não conseguiram. E Jesus chega para eles e manda que eles lançassem a rede. E Pedro fala: Senhor, nós já tentamos a noite toda. Pedro e seus amigos eram pescadores experientes. Mas Pedro, olhando para Jesus, ele fala: nós já tentamos e não conseguimos. Mas por causa da sua palavra, nós vamos lançar a rede. E Pedro, mesmo sendo pescador profissional, por causa da palavra de Jesus, eles lançaram a rede e tiveram a maior pesca de todos os tempos que eles eram pescadores. E isso só aconteceu porque Pedro não duvidou do poder da palavra do Senhor. Nós não podemos duvidar. Nós não podemos deixar o inimigo nos seduzir a ponto de colocar em dúvida o poder da palavra de Deus. Mas nós somos chamados a acreditar de verdade pela fé e tomar posse da palavra. Porque essa palavra é fiel. E no tempo certo, tudo o que o Senhor disse vai se cumprir na sua vida, na minha vida e na vida de todos que crerem. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor, hoje eu quero te pedir, mais uma vez, para mim e para cada pessoa que está ouvindo essa pregação e participando desse momento de oração. Dai-nos o dom da fé, Senhor. Dai-nos o dom da fé. Dai-nos, Senhor, essa fé expectante. Essa fé que não vacila. Essa fé que não nos deixa duvidar. Essa fé que rompe com o medo. Que rompe com a dúvida. E que nos leva a confiar. A acreditar que o Senhor é um Deus fiel. Que o Senhor não falha e que na hora certa o Senhor vai agir na nossa vida. Dá-nos essa graça, Senhor, essa certeza que nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Toda dúvida, todo medo, toda incerteza que seja tirada da nossa vida. E assim como aquele homem ouviu a sua palavra proclamada e acreditou, que nós possamos, Senhor, confiar que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Que tudo pode mudar, mas a sua palavra, essa permanece fiel para sempre. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.